Olá, pessoal! Tudo bem? Trago aqui uma aula muito útil e interessante, principalmente para quem cria relatórios, dashboards dentro do Excel. Uma aula que eu vou ensinar a ajustar a tela do nosso dashboard de acordo com o monitor. Então, eu vou ajustar o meu relatório de acordo com o tamanho da tela que o usuário tiver, isso de forma automática. Porque isso é um problema muito comum quando nós criamos dashboards, porque às vezes a gente cria o dashboard em um computador, onde eu tenho uma tela, por exemplo, de 20 polegadas, e quando eu vou abrir no notebook, numa tela de 14, uma tela de 15, como esse dashboard que eu tenho aqui, ele acaba cortando algumas coisas, e aí eu preciso ficar vindo aqui no zoom, aqui do lado direito, e ajustando manualmente. Aí ou ela fica muito pequena, ou fica muito grande, então eu vou mostrar como é que nós fazemos aí esse ajuste de forma automática. Ao abrir o arquivo, ele já ajustar ao tamanho da tela. Mas antes de iniciar a nossa aula, pedir aí a gentileza, se ainda não for inscrito em nosso canal, clique no botão de se inscrever, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos e nos ajude a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. Também deixem feedbacks, sugestões, dúvidas, nos ajudem a continuar criando aí os conteúdos para o nosso canal que sejam relevantes aí para o dia a dia de vocês. Conto com a colaboração de vocês, curtindo, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com os amigos. E vamos aqui à nossa aula. Então, tendo aqui o meu relatório, como é que eu vou fazer para que ele se ajuste automaticamente ao abrir? Neste caso, nós vamos criar aqui uma macro. Então, eu vou ter que gravar uma macro dentro do Excel para que ele faça esse processo de redimensionamento do dashboard. Então, para criar essa macro, eu vou vir aqui na minha guia desenvolvedor para poder fazer esse ajuste, né? Então, vem aqui no desenvolvedor. Se você não tiver a guia desenvolvedor no seu Excel, porque ela não é habilitada de forma padrão no software, vem aqui em cima em qualquer guia, clica com o botão direito, personalizar a faixa de opções, e aqui no personalizar a faixa de opções, provavelmente o seu vai estar desmarcado aqui do lado direito a opção desenvolvedor. Ative a opção desenvolvedor, clique no OK e pronto. Aí ele já vai trazer a guia aqui para nós. Estando na guia desenvolvedor, eu vou começar agora a minha gravação da macro. Então eu vou vir aqui em gravar macro, então eu clico aqui no botão de gravar macro. Ele vai pedir o nome da macro, aí você pode dar um nome que ajude você a lembrar o que essa macro faz. Nesse caso eu vou colocar ajustar tela. Nome de macro não pode ter espaço, não pode ter iniciar com acento. Então coloca aqui tudo junto ou underline. Poderia colocar uma tecla de atalho, caso eu quisesse ajustar o relatório, se ele já tivesse aberto. Vou deixar o meu sem. O local onde vai armazenar a macro vai ser nessa pasta de trabalho mesmo, porque ela vai funcionar para este arquivo. E a descrição, que eu posso colocar uma observação do que essa macro faz. Posso colocar assim: ajusta o tamanho do relatório de acordo com o tamanho, de acordo com a tela do dispositivo, que seria o computador ou a TV, onde estiver sendo aberto aí o nosso relatório. Isso a gente pode dizer que seria até uma forma de eu deixar o meu relatório, o meu dashboard, responsivo, ou seja, de acordo com a tela onde eu abri, ele se ajusta ao tamanho. Então, ó, feito isso, já configurei a minha macro. Agora vem a parte importante. Quando nós gravamos macros no Excel, a partir do momento que nós dermos o OK, nós temos que fazer apenas aqueles comandos que são necessários. Se eu ficar clicando, abrindo, fechando, fazendo outras tarefas, ele vai gravar e depois ele vai executar, podendo dar erro na hora que eu tiver com a macro pronta para utilizar. Então, nesse caso, eu vou gravar somente o que é necessário. Então, eu vou dar um OK. Estando aqui no meu relatório, como é uma macro para dar o zoom e ele ajustar a tela, eu vou selecionar aqui do A1 até aqui o M33,
que é a extensão da área que eu quero ajustar. Ou seja, esse aqui é o meu relatório. Então eu seleciono ele todo porque eu quero que ele ajuste essa tela para mim. Então selecionei, venho aqui na guia exibir, e na opção do zoom, eu tenho aqui zoom na seleção. Então aqui, ó, zoom na seleção. Vou clicar uma vez nesse botão. Cliquei e pronto. Observem que ele já ajustou um pouco a tela. Pouca coisa, mas já é o suficiente para ele gravar o comando. Ajustou na tela, aí eu venho aqui, ó, dou um clique fora para ele tirar a seleção. Vou lá na guia desenvolvedor, volto na guia desenvolvedor e peço para parar a gravação da macro. Vou pedir para parar a gravação. Pronto. Nesse momento, ele acabou de gravar a macro, que foi selecionar a área que eu quero ajustar, aplicou o zoom naquela seleção e voltou ali para a célula inicial só para tirar a seleção. Feito isso, minha macro está gravada, eu vou testar ela. Como é que eu posso testar? Eu vou aumentar ela aqui, ó. Eu posso aumentar o meu relatório, deixar ele assim enorme, ou eu posso também diminuir, deixar ele bem pequeno, que vai funcionar para ambas situações. E aí eu posso vir aqui, ó. Como eu não configurei ainda para ele ajustar ao abrir o arquivo, então eu posso vir aqui, ó, na opção de macro, na guia desenvolvedor, macros, clico. Vou ter aqui a macro de ajustar tela. Vou clicar nela e pedir para executar. Cliquei no executar e pronto, ó. Vejam que ele ajustou a macro ao tamanho da minha tela, ao espaço que eu tenho. Feito isso, eu posso vir agora aqui, ó. Eu até criei uma espécie de botão, caso você queira associar a macro a um botão. Eu venho aqui, ó, botão direito sobre essa figura que eu inseri. E eu vou pedir aqui, ó, atribuir macro. Eu vou colocar a macro naquele botão. Pode ser uma figura, você pode desenhar uma forma. Aqui, um botão que eu desenhei. Então, atribuir macro. Macro de ajustar tela. Dou um OK. E pronto, agora eu também já tenho um botão. Que se eu vier aqui, ó, e eu clicar e o meu relatório estiver muito pequeno, eu clico aqui no botão de ajustar e pronto, ele ajusta já a minha tela. Ok? Então a macro ela já está funcionando via execução aqui da macro e via ajustar tela, via botão. Isso já ajuda. Porém, o ideal seria ele ajustar automático ao abrir. Então nós vamos ter que fazer uma pequena mudança lá no código dentro do VBA. Mas antes disso, vamos salvar esse arquivo. Porque toda vez que nós criamos um arquivo dentro do Excel com macro, nós precisamos salvar ele com a extensão XLSM, que é uma pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Porque se eu salvar ele normal, quando eu fechar o arquivo, ele deleta a macro que nós acabamos de criar. Então eu vou vir aqui no arquivo, salvar como, procurar. Aí eu vou procurar no local onde eu quero salvar. Vou salvar aqui dentro dessa pasta mesmo, que é a pasta da aula. Vou mudar aqui o tipo, que é o mais importante, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E aí eu posso clicar no botão de salvar. Posso manter até o mesmo nome do arquivo, porque ele vai mudar a extensão. O outro anterior estava sem macro e esse está com a macro. Depois eu posso até tirar, descartar o arquivo antigo, depois que esse estiver pronto. Clico no salvar, pronto, salvei. Agora eu não vou perder mais a minha macro. Feito isso, como é que eu vou fazer o ajuste agora? Para ela ajustar o tamanho da tela ao abrir o arquivo. Vou vir aqui na minha opção de macros e vou clicar aqui onde está ajustar tela. Eu vou pedir para editar. Quando a gente clica no editar, ele vai abrir a janela do Visual Basic, que é o editor, né, de códigos aqui do Excel. Então vou clicar aqui, ó, editar, e ele entrou aqui no meu Visual Basic. Vou maximizar. Observem que aqui eu vou ter a macro. Toda macro no Excel começa aqui no VBA com o comando sub. Então sub é ajustar tela. Essa parte em verde que está depois do apóstrofo são só comentários. Então isso aqui não vai interferir, ele não executa, é só observações. E aqui o nosso comando em si. Então eu tenho aqui o comando range de A1 até M33, que foi o intervalo que nós selecionamos. Então, ó, ponto select. Active window.zoom igual a true, ou seja, janela ativa zoom, ou seja, ativar a área, a janela que está ativa.
E depois, por último, a gente clicou no Hand A1, que foi na célula 1 que a gente deixou selecionado, só para ele tirar a seleção. E o End Sub para finalizar a macro. Então vejam que aqui é bem simples a macro, não tem muito comando. E já nos ajuda muito dentro do nosso relatório lá para fazer o ajuste. O que eu vou fazer? Esse daqui, comando Sub, ajustar tela, ele é útil para a gente executar lá pela janela de macro e pelo botão. Porém, para abrir o arquivo e ele já ajustar automaticamente, eu vou copiar essas 3 linhas aqui, ó, de comando. Vou selecionar e dar um Ctrl C. E aí eu preciso vir aqui do lado esquerdo, no projeto que eu tenho, que é o do meu dashboard, e eu tenho a opção em esta pasta de trabalho. Vou clicar 2 vezes. E aqui eu preciso colocar aquele código. Mas colocar ele onde? Vou vir aqui em cima, na parte de objetos, e vou escolher o Workbook. Observem que automaticamente ele já selecionou a opção do Open. Então, ó, Workbook Open, ou seja, ao abrir meu arquivo, a minha pasta de trabalho, né, o Workbook pasta de trabalho, o que eu quero que ele faça? Vou dar um Ctrl V, aí eu quero que ele execute a minha macro. Selecione o intervalo do meu relatório, dê o zoom na seleção e ative o A1. Então eu coloquei aqui, ó, em esta pasta de trabalho, o Workbook Open. E aí ele já vai fazer o ajuste. Posso fechar aqui o VBA, salvo o meu arquivo do Excel. Para testar, eu vou deixar ele aqui bem grande, ó. Vou salvar aqui a tela bem grande. Salvei com ela grande no zoom. Vou fechar o Excel e vou localizar meu arquivo para poder abrir ele novamente. Então, fechei. Estando aqui, ó, eu tenho ele, que é esse daqui, ó. Análise de vendas, pasta habilitada para macro. Então, esse que eu vou abrir. Quando eu clicar 2 vezes, ele vai executar a minha macro. Lembre que eu tinha deixado bem grande. Então eu vou clicar 2 vezes. A primeira vez que eu abro, pode ser que ele venha com a opção de habilitar macros, que é uma questão de segurança. Até o Excel entender que aquela pasta ela é confiável e o arquivo também. Eu clico no habilitar conteúdo. Então eu vou clicar aqui para habilitar o conteúdo. E pronto, ó, observem que ele já ajustou o tamanho da minha tela. Caso eu venha aqui e eu oculte a faixa de opções, olha lá, ocultei a faixa de opções, sobrou espaço. Vou salvar, fecho. Se eu trabalhar com a tela, com aquele espaço ali oculto, né, eu vou clicar 2 vezes e pronto. Ó, observe que ele já ajustou, abriu um pouco mais a minha tela. Então isso ele faz de forma automática. Se eu clicar aqui 2 vezes para deixar reexibido novamente, ó, está cortando meu gráfico, mas como eu tenho aqui o botão, eu clico. E aí ele faz o ajuste da tela, ok? Essa foi a nossa aula. Espero que ajude, né? Que dê aí para vocês utilizarem nos relatórios de vocês. Digam se vocês conheciam essa dica, né? Se ela vai ser útil, onde que pode ser utilizado, não só em dashboard, mas em formulários ou outras planilhas, né? Que você precise ajustar na tela. Essa dica aí acaba sendo bem útil. Então, espero ter ajudado. Espero que seja útil, que vocês aproveitem aí nos relatórios de vocês. Deixem sugestões, comentários, dúvidas, né? Interajam com o nosso conteúdo e o principal, nos ajudem clicando, se inscrevendo e compartilhando aí com os amigos. Muito obrigado, valeu e até a próxima!